Boa tarde. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Jonathan, a Júlia, a Manuela, o Gabriel, o Igor, a Ana Júlia, a Evelyn, a Vitória, o Eric, o Cauã, o Enzo e o Matheus. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele tem a possibilidade de realizar a tarefa e compensar a ausência, principalmente como no dia de hoje, que aconteceu de não rodar o transporte lá da Graçanada porque deu problema no transporte. Quinta aula do material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Não é apostila hoje. Hoje é a aula do Khan Academy, tá? Então a aula do Khan. Tema: os números reais e a reta numérica, tá bom? Então tem tarefa São Paulo sobre isso também, então ficar atento depois. Então preste bastante atenção na explicação aqui. Vocês vão tentar depois, eu sei que o sistema está instável, mas depois vocês vão tentar pelo aplicativo entrar no Khan Academy, certo? Qualquer coisa na aula de tecnologia nossa, enquanto isso não tem uma orientação sobre a robótica lá, que até agora não recebi, a gente tenta fazer isso na aula de tecnologia. Conteúdo: os números reais na reta numérica. Objetivo: estimar a localização do número racional na reta numérica. A habilidade é EF09MA02. Reconhecer o número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica. Então ele é um número irracional, ele é infinito e não tem um período. E estimar a localização de algum deles na reta numérica. Aqui vem uma orientação para a gente, que é o professor, né? Abordagem conceitual. A Khan Academy é estruturada a partir da metodologia de aprendizagem para o domínio. Por meio dessa abordagem, os alunos devem compreender efetivamente um conceito antes de iniciar os conteúdos mais avançados. Ela indica que qualquer pessoa pode desenvolver novas aprendizagens, desde que receba instruções e as condições apropriadas. Olha lá, níveis de domínio do Khan Academy, de 0 a 100 pontos, né? Se você está lá, não tem nada bem dizer, não iniciado, né? Aí quando está só aquela faixinha cinza embaixo, sem ponto nenhum, tentativa. Quando você já conseguiu 50 pontos do 100, você é familiar. Quando você conseguiu 80 pontos do 100, você é proficiente. Se você tiver 100 pontos do 100, você é o quê? Está dominando o assunto, dominado. Certo? E aqui tem um artigo que nós vamos ler. Aí aqui, essa aula número 5, a hora que vocês entram no Khan Academy lá, vai ter um monte de aula. Vocês vão procurar a aula 5. E além da aula 5, depois se volta e clica no desafio. Mas primeiro faz a aula 5. Caso você consiga entrar no sistema e não consiga achar o lugar que é para ir, manda mensagem no zap para mim, eu mando o link para você. Porque depois que você fez o login, você clica nesse link, ele vai fazer o quê? Ele vai levar você direto na página que eu estou agora, que é do Khan Academy, aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Olha lá, novo conteúdo adicionado. Como adicionamos no conteúdo novo para você aprender, beleza. Então vamos lá. Eu vou na aula 10? Não, qual aula que é minha hoje? 5. Aí ele vem aqui, ó, tem um vídeo. Vamos prestar atenção nesse vídeo, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou apertar pausa na gravação para poder pôr o vídeo com som na televisão. Olha lá. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática. E nessa aula nós vamos conversar sobre a representação dos números irracionais na reta numérica. Mas você se lembra o que são os números irracionais? Os números irracionais são todos aqueles números que não podem ser obtidos através da divisão entre dois números inteiros,
ou seja, não podem ser representados na forma A sobre B. Resumindo, eles não podem ser representados na forma de fração, diferente dos números racionais, que nós podemos fazer isso. O número 4, por exemplo, é um número irracional? Não, ele é um número racional, pois o 4 pode ser representado com a fração 8 sobre 2, 16 sobre 4 ou ainda 32 sobre 8, ou 4 sobre 1. O número 3,33333 e assim sucessivamente também é um número racional, mesmo tendo uma dízima periódica, porque o 3,33333 e assim sucessivamente pode ser representado através da fração 10 sobre 3. Então, todo número que pode ser representado através de uma fração é um número racional, porém, os que não podem ser representados dessa forma são números irracionais. Por exemplo, o número... Só uma observação. Agora há pouco a gente viu lá um exercício. 1 dividido por raiz quadrada de 2. Ah, mas ele foi representado por fração. Então ele é racional ou irracional? Ele é irracional porque raiz quadrada de 2 é irracional. A fração tem que ser por números inteiros. Pode ser positivo ou negativo, tá bom? Π, que é obtido através da razão entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. Ao calcular o π, chegamos a um valor igual a 3,14159265359 e vai embora com diversas casas decimais. Na verdade, nós temos casas decimais infinitas aqui e que não possuem uma forma periódica determinada. É por isso que não podemos representar esse número através de uma fração entre dois números inteiros. Outro exemplo de um número irracional é o tamanho da diagonal de um quadrado. Se a gente colocar um quadrado aqui, em que, claro, um quadrado tem lados iguais, e, por exemplo, os lados desse quadrado têm um tamanho igual a 1, quando a gente calcular o tamanho da diagonal, vamos chegar a um valor igual à raiz quadrada de 2. E quanto é a raiz quadrada de 2? Bem, é um número igual a 1,4142135562 e vai embora também com infinitas casas decimais, mas sem ter uma forma periódica. Reparou que a gente nunca consegue chegar a um valor exato quando estamos falando de números irracionais? Outra coisa interessante que podemos falar aqui é que, como não podemos representar os números irracionais através de uma fração entre dois números inteiros, qual seria a forma de representar esses números? Bem, podemos representá-los de duas formas, ou através de decimais infinitos sem periodicidade, que inclusive é o que eu já fiz aqui em cima com o π e com a diagonal de um quadrado, mas também podemos representar através de uma raiz, que inclusive também fizemos essa representação aqui com a diagonal do quadrado. Mas enfim, vamos ver alguns exemplos dessas duas formas de representações. A gente já viu a raiz quadrada de 2, certo? Então vamos colocar isso aqui novamente. A raiz quadrada de 2, que é um número irracional. E qual é a representação desse número na forma de decimais infinitos? É desse jeito aqui, 1,414213562 e assim por diante. Repare que temos números decimais, mas não encontramos uma periodicidade nesses decimais. E um detalhe, a gente poderia colocar aqui 1000 casas decimais. A gente nunca ia encontrar uma periodicidade. Outro exemplo que temos de um número irracional é a raiz quadrada de 7. E qual é a representação da raiz quadrada de 7 na forma de decimais infinitos? A raiz quadrada de 7 é igual a 2,645751311 e, novamente, temos casas decimais infinitas em que nunca encontraremos uma periodicidade, ou seja, nunca chegaremos a um valor exato. Bem, sabendo disso tudo, como podemos representar esses números em uma reta numérica? Ou seja, como podemos representar na nossa reta numérica
números que não possuem um valor exato ou de fácil estimativa. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é relembrar que a reta numérica é uma forma de representar todos os conjuntos numéricos que temos. Sabendo disso, todos esses números que eu já coloquei aqui para você fazem parte do conjunto dos números racionais. Um detalhe muito legal é que se a gente fosse colocar aqui na reta todos os números racionais, a gente ia praticamente completar a reta. Não daria para fazer isso aqui porque são infinitos números, mas se a gente fizesse isso, a gente ia praticamente ter a reta completa, mas ia deixar algumas lacunas, algumas brechas. Essas brechas são os números irracionais, ou seja, os números que estão faltando para completar a reta. Por exemplo, a gente viu aqui a raiz quadrada de 2, que é o 1,414213562 e assim por diante, onde exatamente a raiz de 2 ficaria representada aqui na reta. Bem, eu não poderia dizer exatamente onde esse número está, pois a gente não sabe qual é o último número dessa dízima não periódica. Então, a gente não consegue colocar a marcação desse número com precisão aqui na reta. Por falar nisso, é importante deixar claro que a gente não consegue colocar com precisão sem o uso de outras ferramentas. Por exemplo, com a ajuda de um compasso, a gente consegue transferir a medida da diagonal de um quadrado para uma reta numérica. Então, aí nós teríamos condições de saber onde a raiz quadrada de 2 está localizada. Mas sem essa ferramenta, a gente consegue apenas fazer uma estimativa. Por exemplo, a gente sabe que ele é maior que 1 e menor que 1,5. E como ele tem aqui na primeira casa decimal o 4, ele está mais próximo do 1,5 do que do 1. Então, ele estaria mais ou menos aqui, nessa marcação aqui. Olha, eu não posso dizer que ele está exatamente aqui, mas ele está bem próximo dessa marcação, mais ou menos por aqui. Outro exemplo que vimos aqui foi a raiz quadrada de 7, que é o 2,6457511311 e assim por diante. Olhando o número, novamente não podemos dizer onde ele está, pois não sabemos qual é o último número da casa decimal, mas novamente podemos fazer uma estimativa. Como é 2,6, ele está depois do 2,5 e antes do 3, mas está mais próximo do 2,5 do que do 3. Então, ele está mais ou menos por aqui, bem próximo do 2,5. Novamente, eu quero falar isso com você. Eu não posso dizer com exatidão que ele está aqui, mas ele está mais ou menos por aqui. É bom deixar isso bem claro. A gente só consegue saber com precisão com o uso de ferramentas, como, por exemplo, uma régua. Mas, novamente, a gente pode realizar uma estimativa aqui. Sem a ajuda de uma ferramenta específica, é impossível a gente conseguir a localização exata de um número irracional aqui na reta. Isso porque nós temos números decimais infinitos e que não são periódicos. Ou seja, nunca saberemos qual é o último número decimal. Enfim, mesmo não sabendo a localização exata, ao preenchermos essa reta com os números irracionais, teremos a reta completa, sem ter nenhuma lacuna. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E mais uma vez eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até o próximo vídeo. Então essa é a aula do CAN, cara. Agora eu vou apertar a pausa aqui, vou arrumar e a gente já continua. Continuando aqui. Aí, ó, depois que vocês assistirem o vídeo lá no aplicativo de vocês, eu ganhei, ó, 850 pontos de energia só de assistir o vídeo. Não vale ligar o vídeo e sair correndo para fazer outras coisas e depois voltar e ganhar 850. Tem que assistir. A seguir, exercícios. Vamos resolver o exercício. Tem 4 perguntas. Vamos lá? Olha lá. Em qual das retas numéricas o ponto A representa o valor aproximadamente de raiz quadrada de 2? Vou escolher um aluno de forma aleatória aqui. 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daí 24, 25, 26, 27. Manu. Qual dessas você acha que é aproximadamente? Lembrando que aqui, ó,
É de 0 até 2,8, ele está no meio. De 0 até 3,2, ele está no meio. De 0 até 1,6, ele está no meio. Qual você acha que é? A, B ou C? Só para lembrar, alguém lembra qual é o valor aproximado de raiz quadrada de 2? 1,4. Aproximadamente 1,4. Qual que representa 1,4 na reta? A, a B ou a C? Na sua opinião. Tenha medo de errar. Muito bem. Porque ó, ele está no meio do 0 e do 2,8. Qual é a metade de 2,8? 1,4. E a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Muito bem. Aqui seria, se fosse 1,6, porque é metade de 3,2. Aqui seria 0,8, porque é metade de 1,6, ele está no meio. A gente acostuma com a régua só de 1 em 1, né? Aqui está de 2,8 e 2,8. Então, verificar. Muito bem. Escolhe um colega rapidão, mano. Dona Júlia. A seguir, o ponto A indica o valor aproximado de raiz quadrada de 12. E agora, raiz quadrada de 12 é um valor, ele está bem no lugar aqui. E ó, repare que ele está bem no meio. Ele é 2,76 na sua opinião, 3,46 ou 4,16. Qualquer um desses valores está aqui, né? Mas quem que está bem no meio entre esses dois? Tranquilo. Vem mais perto aqui. Enquanto isso eu vou bater um print aqui para a gente arrumar lá. 3,46 na sua opinião? Eu não sei ainda de cabeça. Eu vou fazer o seguinte. Quer ver o que eu vou fazer? Só eu achar aqui. Então vamos lá. Eu faria assim. Ele quer descobrir quem é esse número que está... Oh, droga. Eu tenho que duplicar a tela aqui, calma aí. Ele quer descobrir aqui, ó, quem está bem no meio desses dois números. Como que eu descubro quem está no meio? Tem um truque aqui. Você faz a média, soma esse com esse e divide por 2. Então lá, 1,73 mais 5,19. 3 com 9, 12. Fica o 2, sobe 1. 1 com 7, 8, com mais 1, 9. 5, 1, 6. Agora eu divido isso aqui por 2 para descobrir quem é o meio. 3 vezes 2, 6. Acabou. Aí, entre nas decimais, abaixou 9. Quem vezes 2 dá perto do 9? 4. 3 vezes 4, 2 vezes 4, 8. Sobrou 1. Abaixou 2. 3 vezes... 3 não, desculpa. 6 vezes 2, 12. Acertou, Júlio. 3, já hoje a gente tinha feito, né, raiz quadrada, viu? Quem observa, muito bem, dona Júlia. Então lá vai dar 3,46. Outro jeito é pegar a calculadora e fazer raiz quadrada de 12. Aí se descobria, mas aqui era pra gente achar na reta. Próxima pergunta. Em qual das retas numéricas A representa o valor aproximado de raiz quadrada de 12? A Júlia acabou de dar uma dica aí, né? Qual é o valor da raiz quadrada de 12? 3,46. Escolhe alguém, Júlia. Jonathan, você acha que 3,46 está entre o 0 e o 3,46? Você acha que o 3,46 está entre 1,73 e o 5,19? Ou você acha que o 3,46 está entre o 3,6 e um valor que não está falando? Você acha que é A, B ou C? A? Não, a A está aqui, Júlia. Ó, aqui seria a raiz quadrada. Igualzinho da Júlia. Aqui, ó. Entre 1,73 e o 5,19. Certo? Então a correta aqui é a letra B. Escolhe alguém, Jonathan. Gabriel. Olha lá, Gabrielzão, o brabo. Raiz quadrada de 10, Gabriel.
raiz quadrada de 10. É um valor que está aqui, ó, entre o 1,58 e o 4,74. Mas se você nem olhasse na reta, você conseguiria achar quem é a raiz quadrada de 10. Quem é a raiz quadrada de 10 na sua opinião? Hã? A B? Concordo com você. Por que eu concordo com você? Por dois motivos. Cadê o print screen aqui? Ó. Por que eu concordo com você? Por dois motivos. Primeiro que, se você for ver, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, raiz quadrada de 10 é 3, alguma coisa. A única alternativa que tem 3, alguma coisa é a letra B. Facinho. Outro jeito de resolver seria isso aqui, ó. Soma esses dois e divide por 2. 1,58 mais 4,74. Somando, 12 foi 1, 13 foi 1, 6,32 dividido por 2, 3 dá 6, abaixou 3, 1, aqui já entrou a vírgula, né? Dá 2, sobra 1, abaixou 2, 6, aproximadamente 3,16. Muito bem, senhor Gabriel. Ai meu Deus, perdi o que eu estava fazendo? Ah não, tá aqui. Verificar, olha lá. Muito bem. Quantos pontos eu fiz será? Mostrar o resumo. Olha lá, fiz 400 pontos com essa aqui. Aula 2. Será que é a aula 2 já? A hora que eu cliquei na aula 2, foi para a aula 5 ainda. Desafio. Agora tem 7 perguntas de desafio aqui. Vamos lá? Então vamos lá. Sem usar a calculadora, associe cada expressão ao seu ponto correspondente. O D, será que é menos raiz quadrada de 8? O E, como que eu faço isso? Será que eu levo o ponto? Como que eu faço para associar? Ah, tá, legal. Ponto D é menos. Vocês acham que o menos raiz quadrada de 8 é o ponto D, E ou F? Na opinião de vocês? Se fosse raiz quadrada de 9 negativo, dava menos 3. Como ele é raiz quadrada de 8, ele vai ser 2, alguma coisa negativo. Então ele está aqui na letra E. Na letra E. Na letra D, ao menos 3 meios. É o F, né? Que é certinho. 3 dividido por 2 dá 1,5. Negativo, ele vai dar lá no F. É chatinho de fazer, hein? Olhe bem como que faz. E o P é o número irracional, que é 3,14 infinito. Então já associei. Agora, como o tempo está acabando, eu vou fazer junto com vocês. Não vou dar muito tempo, tá bom? Vamos ver até onde a gente consegue fazer. Opa, não é isso, errei alguma coisa. O D, tá, o E é o raiz quadrada de 8. A hora que eu mexi um, mexeu no outro. O D é esse, o F é esse. Conferir, aí. Já não ganhei o verdinho, já fiquei triste agora. Sem o uso da calculadora, organize as seguintes expressões na ordem crescente. Raiz quadrada de 3 dá 1,73. 2 inteiros e o π é... raiz quadrada de π. Π é 3,14. Então ele vai ser maior do que raiz quadrada de 3, né? Vai ser 3, vai ser um pouquinho maior. E o 2 vai ser N inteiro. Então eu acho que é isso aqui. Vamos ver? Acertamos. Aqui, os pontos correspondentes. Π meios seria 3,14 dividido por 2, 1,50 e alguma coisa. Então isso aqui seria a letra P mesmo. O 3,12 seria lá no lugar do R, né? 3,12. Então esse vem aqui. Raiz quadrada de 5 é de aproximadamente 2,23. Então tá ali. Só vamos fazer essas coisinhas assim lá no celular ou no computador, se a gente não conseguir fazer no celular.
Você usa a calculadora e organiza as seguintes expressões na ordem crescente. 1. Raiz quadrada de 18. Deve ser 4, alguma coisa, que raiz quadrada de 16 é 4, né? Então 1 é menor que todos. Raiz quadrada de 12 é 3, alguma coisa. Então 1 é menor, 3, alguma coisa e 4, alguma coisa. Vamos ver? Acertei. Próxima pergunta. Aí lá. 3 vezes π vai dar 9, alguma coisa. É x, y ou z? 9, alguma coisa. É o y, que está entre o 9 e o 10. Raiz quadrada de 100 é 10. E raiz quadrada de 78 vai estar entre o 8 e o 9, porque 8 vezes 8 dá 64. Raiz quadrada de 64 é 8. 9 vezes 9 é 81. Raiz quadrada de 81 é o 9. Então ele está entre o 9 e o 8 e o 9. Verificar? Acertamos. Próximo. Sem calculadora, organize as seguintes expressões na ordem crescente. Raiz quadrada de 75 vai ser 8, alguma coisa. Raiz quadrada de 45 vai ser 6, alguma coisa. Então esse é o menor de todos. 6, alguma coisa, 7,12, 8, alguma coisa. Verificar? Bom trabalho. Então vocês têm que usar essas estratégias de tentar achar a raiz do número exato. Olha aqui. 3π, novamente. Caiu a mesma quase. 3π é 9, alguma coisa. Então é a letra E. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 80 é um quase 9, porque raiz quadrada de 81 é 9. Verificar? Mostrar o resumo. Perdi um pontinho, não tenho domínio total. Infelizmente errei uma lá. A seguir no vídeo, tem mais um vídeo de 2 minutos. Vamos assistir antes de ir para o recreio, dá tempo. Deixa eu apertar pause aqui e colocar o som daquele jeito de novo. Ai, ai, ai. Hã? Aí, parei para gravar ou não? Não, tá gravando. Vamos lá. Número irracional é um... Quais dos seguintes números reais são irracionais? Número irracional é um número que não é racional. Significa que não dá para expressá-lo como a proporção entre dois números inteiros. Vamos ver o que tem aqui. Tem a raiz quadrada de 8 sobre 2. Se a gente calcular a raiz quadrada de um número que não é um quadrado perfeito, o resultado vai ser um número irracional. E se pegar esse número irracional e multiplicar ou dividir por qualquer outro número, ainda vou obter um número irracional. Então a raiz quadrada de 8 é irracional. Se dividir por 2, ainda obteremos um número irracional. Esse não é racional, ou em outras palavras, estou dizendo que é irracional. E tem agora π 3,1415,9, ele continua indefinidamente sem se repetir, e é irracional, talvez o mais famoso de todos os números irracionais. 5,0. Posso representar 5,0 como 5 sobre 1. Continuar gravando, depois você assiste o vídeo. Antes de fazer, tente fazer o Khan Academy, tá bom? 0,325 é igual a 325 sobre 1000. Posso representar claramente como uma proporção entre dois inteiros, portanto ele é racional. Da mesma forma que posso representar 5,0 como 5 sobre 1. Esses dois números são racionais, não são irracionais. Aqui tem o 7,77777 que se repete infinitamente. E a maneira como a gente denotou isso, dá para falar que esses pontos significam que o 7 continua indefinidamente. Ou daria para dizer 7,7 com uma barra em cima do último 7. Essa barra mostra que a parte do 7, o segundo 7, continua se repetindo indefinidamente. Se a gente tem uma dízima periódica, em outros vídeos vamos converter em frações, mas uma dízima periódica pode ser representada como uma proporção entre dois números inteiros. Assim como 1 sobre 3 é igual a 0,333 e assim por diante, ou poderia dizer assim, 3 periódico. A gente pode fazer a mesma coisa, não vou fazer, mas ele é racional, então não é irracional. 8,5, bom, é igual a 8,5, é igual a 17 sobre 2, portanto claramente é racional. Assim, os únicos dois números irracionais são esses dois primeiros. Então lá, deixa eu apertar pause. Então lá, continuando, né, para vocês verem como que faz depois em casa.
Aí vem para o exercício, tem 7 perguntas de novo. Vamos lá. O número a seguir é racional ou irracional? Ah, professor, não é número inteiro. Só que se eu multiplicar o de cima e o de baixo por 10, vai ficar 4/8. E 4/8 é uma fração com números inteiros, então ele é racional. Vamos lá. Próximo. O número a seguir é racional ou irracional? Menos 2 vezes π. Como falou no vídeo, o número inteiro vezes o número irracional, ele continua sendo irracional. Então, próxima pergunta, mesma coisa. 0,3 dividido por 0,9. Se eu multiplicar por 10 o número de cima e o de baixo, vai ficar 3 nonos. E é um número que dá uma dízima periódica. Porém, ele continua sendo racional. Próxima pergunta. 0,3 vezes π. Ah, professor, no vídeo falou de um número inteiro vezes um número irracional. Na verdade, um número racional, que seria 0,3 vezes π, também dá um número irracional, porque ele continua não tendo fim. Próxima pergunta. 0,5555. Ah, professor, é uma dízima periódica? Não, não tem 3 pontinhos, né, Júlia? Então ele é um número racional. Ah, professor, mas como que representa em fração? Você vai fazer 5.555 dividido por 10.000 e ele vai dar esse valor. Então ele é racional. Penúltima pergunta. Π dividido por 5. Irracional, né, Júlia? Por quê? Porque é um número irracional dividido em 5 partes, ele continua sendo irracional. Π é um valor que ele é um número que não tem fim. Ele é dado pela divisão da circunferência de um círculo pelo seu diâmetro. Ele sempre vai ser 3,14, um punhado de número e não tem fim. Última pergunta de hoje. O número a seguir é racional ou irracional? Menos 0,32323232. É racional, porque eu sei que tem um padrão. Ele é negativo, mas ele tem um padrão e não é infinito sem período. Ele tem um período, então ele é racional. E finalizamos a atividade. Mostrar resumo. Olá, incrível, você subiu de nível. Tá, beleza. Aula 3. A aula 3 já vem sobre a lição da aula 10. Então é um assunto para um outro dia. Então vamos finalizar a nossa aula, né? O que você irá encontrar aqui, os vídeos, artigos e beleza. Finalizamos mais uma aula da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo, material digital. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.